Etapas do projeto arquitetônico. Temos aí item 1, definição do programa de necessidades do projeto, né? São as necessidades que o cliente passa para o profissional, o que ele quer no projeto, né? O profissional, esse profissional, ele é o arquiteto ou o engenheiro, né? Ele vai no local, faz o levantamento, né, de dados do terreno, principalmente na questão de topografia, tá? Além disso, item 3, ele faz o estudo preliminar para saber se o plano de necessidades que o cliente passou e a ideia de projeto que ele tem realmente vai se enquadrar dentro da lei, né, local, do município. Principalmente em questão de ocupação, né, e uso do solo, né, e outras leis também, gabarito de altura, afastamentos, frontais, laterais, enfim, né. Passando por isso, ele elabora um anteprojeto, enquadrado dentro da lei municipal, né, dependendo do projeto, pode ser que precise de lei, consultar a lei estadual e até federal. Ele apresenta aí o anteprojeto para o cliente aprova ou não. O cliente aprovando, ele encaminha o projeto para a prefeitura, né? A prefeitura vai abrir um processo, vai pedir documentos do terreno, documentos dos profissionais envolvidos, né, documento do proprietário, né, enfim, dados do terreno, né, vai abrir um processo de legalização de projeto. Aprovando tudo isso, ela emite a licença de obra, né, e em cima desse projeto de arquitetura, né, vem a derivação, né, que são os projetos executivos. Esses projetos executivos não são emitidos pela prefeitura. Apesar de alguns projetos executivos, né, precisam ser, né, precisam de um aval, precisam de dependendo do tipo de projeto. Né. Exemplos de alguns projetos executivos, né, projetos que são executados no canteiro. Por exemplo, temos aí projeto estrutural, projeto de fundação, projeto de elétrica, hidráulica, esgoto, iluminação, alvenarias, telhados, enfim. Temos aí vários modelos de projetos executivos, né? São projetos detalhados. Tá? Todos esses dois, no caso, os dois modelos, né, de projetos têm que estar no canteiro, mas os que são executados no canteiro são os projetos executivos. Tá? O projeto legal ele tem que estar no canteiro para fins de fiscalização, nada mais do que isso. Não se executa projeto no canteiro em cima de projeto de arquitetura. Tá? A gente vai ter um projeto de arquitetura executivo, detalhado. Esse sim é que tem que ser executado no canteiro. Aqui temos a aprovação de projetos arquitetônicos, baseado, no, repito, né, vou me basear pela Prefeitura da capital do Rio de Janeiro, né, as exigências que a Prefeitura ela pede aí, né, para fins de legalização. Temos aí a abertura do processo de legalização de projetos, né, normalmente é um sistema online, né, na Prefeitura do Rio, lembrando que cada prefeitura tem o seu sistema de legalização. A prefeitura local, a prefeitura aqui do Rio, você já consegue, sistema online, já abrir esse processo, enviar documentos, escanear, enviar documentos via online, enfim, agendar para entrega, né, de documentos, né, em algumas secretarias, né, mais próximas, enfim, tem todo aí um processo diferenciado. Né? Lembrando, cada prefeitura tem o seu sistema de legalização. Referente à do Rio, né, ela pede documentos do terreno, projeto arquitetônico simplificado, dados do terreno, responsabilidade técnica, são documentos emitidos pelos conselhos fiscais, né, referentes aí a engenheiros e arquitetos, e técnicos, né, industriais, enfim, somente o conselho que emite esse documento. Né. A prefeitura também pede dados das edificações, dados das unidades, dependendo quantas unidades for no projeto. Aqui temos envio de documentos do terreno, né, alguns dos principais que a Prefeitura do Rio exige para
compromisso de compra e venda registrado no cartório de registro geral de imóveis, RGI, certidão de ônus reais ou inteiro teu atualizada ou promessa de compra e venda com autorização do promitente, vendedor para realização de obras, com firma reconhecida, certidão negativa de débito imobiliário ou nada débito de IPTU, comprovante de pagamento de IPTU do ano atual e do ano anterior, requerimento padrão CEMOB preenchido com dados do proprietário do terreno solicitando a aprovação do projeto, formulário especial para licenciamento, declarações de rios, valas e canais, declaração de cobertura vegetal. Essas declarações aqui, no caso, né, algum rio, vala ou canal próximo ao canteiro, né, onde vai ser instalado o canteiro. Cobertura vegetal, no caso aí de árvores ou algum tipo de vegetação específica que esteja dentro do lote ou na calçada. Então você tem que declarar, né, que existe isso antes de você implantar um canteiro. Contrato social, no caso de proprietário for pessoa jurídica, autorização do coproprietário em terrenos fracionados, projeto de contenção para terrenos com declividade acentuada, cortes ou aterros com altura superior a 2 metros, cálculo estrutural para edificações com mais de 3 pavimentos, incluindo subsolo, certidão de consulta prévia da atividade para projetos não residenciais de porte excepcional, licença ambiental de instalação ou certidão de inexigibilidade para emissão de alvará de construção de todos os processos de médio e grande porte, cópia da guia de recolhimento municipal, DARME, paga, referente à aprovação do projeto, ou alvará de construção, ou modificação do projeto, que nós chamamos de as-built. Aqui temos o projeto arquitetônico simplificado, que compõe isso. Plantas de todos os pavimentos, mínimo de são as plantas baixas, né? Aqui temos mínimo de 2 cortes, transversal e longitudinal, fachadas e elevações, planta do telhado, planta de situação e localização com quadro de áreas. Todas as folhas com identificação dos responsáveis técnicos no carimbo, PRPA, profissional responsável pelo projeto arquitetônico, e o PREL, profissional responsável pela execução da obra. Então, isso aqui é obrigatório naquela primeira página, né, de todos os projetos, todas as folhas, né? Lembrando que isso aqui tem que ter, cada item desse tem que estar assinado e carimbado pelo profissional. Aqui temos responsabilidade técnica, falando um pouco sobre como é que funciona isso. Temos o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que emite a RRT, Registro de Responsabilidade Técnica. Aqui temos o modelo de RRT emitido pelo CAU, né, válido para o arquiteto. O arquiteto que emite essa RRT, entrando no conselho, lá no site do CAU, né, ele vai colocar os dados aí do contratante, né, endereço, atividade técnica que vai ser exercida, tá? E o CAU vai emitir aí uma RRT para o arquiteto. Aqui temos o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que emite a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. Então, temos aí um modelo de ART, mesmo processo, né? O profissional entra no site do conselho, né, passa todos os dados do contratante, né, o endereço do jogador, o que vai ser feito, enfim, o tipo de serviço que vai ser feito. Tá? E o CREA emite a ART para o engenheiro. Aí, nesse caso aí é o engenheiro que solicita a RT. Temos aí o CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais, que emite a TRT, Termo de Responsabilidade Técnica. Mesmo processo, tá? Contratante, dados do terreno, do endereço, dados do terreno, o serviço que vai ser feito. E o CFT emite a TRT para os técnicos, tá? Lembrando que não é só técnico de edificações, não. Você tem técnico de tudo quanto é tipo aí, que pode dar entrada, pedir, né, uma TRT, né, o CFT emitir essa TRT para o técnico. Além da responsabilidade técnica, a prefeitura exige dados e premissas legais do terreno, né, o IAT, Índice de Aproveitamento do Terreno, valor numérico gerado pela prefeitura para cálculos, área total edificada no lote, coeficiente de aproveitamento, é o quanto pode ser construído em relação ao tamanho do terreno,
taxa de ocupação, a projeção máxima permitida da edificação do lote, taxa de permeabilidade, a área mínima livre permeável no lote obrigatória que não pode ser edificada para a drenagem natural da chuva, afastamento, a distância mínima obrigatória que deve existir entre o alinhamento limite do lote e a edificação, recuo, a distância mínima obrigatória que deve existir entre o alinhamento da calçada e o alinhamento do lote, área cedida para a prefeitura. Temos uma diferença, né? Apesar das palavras serem parecidas, afastamento, recuo, a diferença com o afastamento nós chamamos, né, que é justamente que é do alinhamento do terreno para dentro, onde você inicia a construção. Então você tem essa distância, digamos, um afastamento frontal, né? Os afastamentos podem ser frontal, lateral ou fundos. Você tem do alinhamento do terreno para dentro do lote, na frente, aí você inicia a construção, nós chamamos isso de testada, né? Afastamento frontal. E o recuo? O recuo é justamente entre o alinhamento da calçada e do lote, você obrigatoriamente você recua o alinhamento, você faz um recuo do alinhamento. Um exemplo que eu estou falando, uma rua estreita, né? Aí você, na lei, né, permite, quem for construir alguma coisa num lote que esteja nesse logradouro, um plano diretor especifica que obrigatoriamente você tem que respeitar um recuo de 2 metros, um exemplo. Automaticamente, quando você for implantar o canteiro, né, no início do lote, o alinhamento que fica entre o lote e a calçada, você vai ter que recuar 2 metros, cedendo 2 metros do terreno para a calçada, e a partir dali você vai colocar o tapume para você implantar o teu canteiro. Mas como assim? Você está dando 2 metros do terreno para a prefeitura? Sim. Né? Por lei, né, apesar do proprietário comprar esse pedaço, né, esses 2 metros, né, quando ele for implantar o canteiro, obrigatoriamente ele vai ter que ceder para a prefeitura. Né? E aí, no caso, se, digamos, se a calçada tiver 1,5 m, com mais 2 de recuo, vai ficar com 3,5 m. Para que é isso? Né? Para futuramente a prefeitura for alargar a via, a rua, né, ela não vai precisar invadir o teu lote, né, o teu terreno, que você já cedeu parte do teu terreno para ela, obrigatoriamente. Mas isso é todos os logadouros? Não, há alguns específicos, né, que dependendo da zona aí, o logadouro, enfim, centros de bairro, né, dependendo do que for, obrigatoriamente você tem que respeitar esse recuo. Tá? Os profissionais ficarem atentos quanto a isso, afastamento, recuo. Além do recuo, você ainda, depois que você cede esses 2 metros, um exemplo que eu estou dando de 2 metros, pode ser menos, pode ser mais, né? Além disso, você ainda tem que respeitar o afastamento, que é do tapume para dentro do terreno. Então, os profissionais ficarem atentos aí quanto à questão de afastamento e recuo, né? Lembrando que recuo não é obrigatório para todos os logradouros, tá? Mas afastamento normalmente sim, mas recuo não é alguns logradouros específicos. Aí temos a área computável, área considerada nos cálculos dos índices, área não computável, área não considerada nos cálculos dos índices. A prefeitura pede dados das edificações, ATE, área total edificada, você calcula com IAT, que é Índice de Aproveitamento de Terreno, ou também o IAA, né, que é o Índice de Aproveitamento de Área, vezes a área do lote, que é igual à área total edificada em metros quadrados. A área útil, a área dos ambientes, descontando a área das alvenarias, né, justamente o que você utiliza, né, descontando as paredes. Gabarito, normalmente você acrescenta aí 10%, né, quando você não quer calcular por ambiente, você calcula logo num total, você desconta 10%, que é referente às alvenarias, às paredes. Você pega a área total edificada, desconta 10%, né, o resultado vai ser área útil. Gabarito é a altura máxima permitida para edificação, normalmente algumas informações vêm em metros, outras informações vêm em quantidade de pavimentos. Exemplo,
No logradouro você pode ter a máximo 11 metros, máximo 15 metros. E também você pode ter uma informação de máximo 3 pavimentos, máximo 4 pavimentos, né? Enfim. Tem também quantidade de unidades, um ou mais unidades no mesmo lote, quantidade de vagas dos veículos cobertas ou descobertas. A Prefeitura também pede dados das unidades, número de pavimentos, pavimento de acesso, área privativa, área útil da edificação, área útil dos ambientes, número de compartimentos. Bem, a Prefeitura pede todas as informações, projeto simplificado, né, documentos do terreno, esses dados, né, que eu acabei de falar, e para liberar a licença de obra, tá, que é o alvará de construção. Tem um documento que você tem que pagar, né, para poder liberar esse alvará, que é o DARM, Documento de Arrecadação de Receitas Municipais, Preço Público Municipal. Todos os pagamentos de receitas municipais são recolhidos por meio do DARM Rio, exceto os referentes ao IPTU. Deve-se ainda, em alguns casos, obter o aval da GeoRio, da Rio Águas ou da Secretaria de Meio Ambiente. Lembrando que eu estou me referindo à Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Quem for pedir licença de obra em outros municípios, né? Entrar no site da prefeitura ou visitar a prefeitura para ver qual é o procedimento, qual é o documento que você tem que pagar para conseguir licença de obra. Né? Isso aqui é referente à Prefeitura do Rio. Alvará de construção. O alvará de construção é emitido após concluído o processo de aprovação do projeto. Esse documento concede ao proprietário um prazo de 6 meses para o início da construção e mais 18 meses consultar a prefeitura local para a sua conclusão. Lembrando, mesma coisa que eu acabei de falar, consultar a prefeitura local. Né? Estou novamente me referindo à prefeitura do Rio. Aqui temos alguns modelos de alvarás de outras prefeituras. Aqui, emitido pela Secretaria de Obras, Arquitetura e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Paraty, né, o modelo de alvará. E aqui também temos da Secretaria Municipal de Urbanismo, Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, né, autorização para construção, né, o outro modelo de alvará. Bem, tendo o alvará na mão, você pode já confeccionar a placa de obra, né, a placa de obra para a implantação do canteiro. Temos aí alguns modelos de placa de obra. Aqui, me referindo novamente, né, um decreto do Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, determinando que as placas deverão ter dimensões mínimas de 1 por 1, máxima de 1 por 2, permitindo acréscimo horizontal de 1 ou 2 módulos, né, de meio metro por 1, de acordo com as proporções da obra a ser executada. Deverá ser fixada junto ao alinhamento com sua parte inferior, distanciando no máximo 1,80 m a partir do nível do logradouro público. Seria a base da placa, né? Essa distância da base da placa para a calçada, no mínimo 1,80 m de distância, né? Então a placa ficaria 1,80 m de altura, né, da calçada com essa base inferior da placa. Aqui temos o modelo da placa, 1 por 1. A placa, né, de acordo com o decreto, ela pode ser alongada aqui na horizontal. Normalmente as empreiteiras utilizam para colocar propaganda da empreiteira ou algum programa aí de habitação, né, construtora, enfim. Eles aproveitam esse espaço para propaganda. O principal é essa placa de 1 por 1, onde você faz a descrição da obra. A descrição da obra com tipo de edificação, número de pavimentos e área total construída. Algumas placas, tem gente que coloca até o valor da obra, tantos milhões, né? Prazo, início, quando inicia, previsão de término da obra, né? Tem placas que tem gente que coloca isso também. Tem endereço, proprietário, construtora, o técnico, né? O técnico que faz o projeto, ele pode acompanhar a obra? Sim, dependendo da obra, sim. Aqui temos o CREA, o RT, né, que no caso é o engenheiro que é o responsável técnico pela obra, né, e o número do processo, que é o principal, que é gerado pela prefeitura. Esse canto aqui é para você fixar a licença de obra emitida pela prefeitura, você tem que plastificar a licença e colar aqui.
quase ninguém faz isso em canteiro de obras, né? A gente vê muita plaquinha lá, só vê no máximo a RT, número da RT, né? E não vê lá a licença fixada, né? Tá aqui, deverá ser colada no canto direito inferior da placa, cópia da licença em vigor expedida para a obra devidamente plastificada. Então, muitos canteiros em que eu tive a oportunidade de visitar, dificilmente você vê a licença, né, plastificada colada aqui no canto inferior. Mas é obrigatório, tá? Está no decreto, pelo menos no município do Rio de Janeiro, lembrando que confecção de placas de acordo com o município. Esse aqui eu estou me baseando pelo município do Rio de Janeiro. Tá? Quem for fazer obras em outros municípios, consultar a prefeitura qual é o modelo de placa. Bem, galera, eu agradeço aí a atenção de todos. Fiquem com Deus e até a próxima.